Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca. E estou aqui, na maior alegria, me esforçando para apresentar a vocês mais um estudo sobre a Palavra de Deus, e desta vez a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós temos uma novidade, Paulo escrevendo aos Efésios, e nós vamos ver os detalhes dessa famosa e muito importante carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Também o nosso abraço bem apertado, com muito amor, aos nossos queridos que nos ouvem pela www.redeimaculada.org.br, web rádio em todo o país e até onde chegar o nosso sinal. Meus queridos da cultura de Paracuru, AM 1150 Paracuru, Ceará, um grande abraço para vocês. E para vocês, minhas queridas, meus queridos da Educadora de São João do Ivaí, lá no Vale do Ivaí, no Paraná. Que bonito esse estado, que gente boa, educada, cidade limpa, que coisa bonita. Os paranaenses estão de parabéns pelo zelo e pela qualidade de vida que leva e que apresenta. Me trataram muito bem, a todos eles um grande abraço. Principalmente os nossos queridos ouvintes da 1180 AM, lá no Vale do Ivaí. Também um grande abraço, com todo amor, para os nossos queridos ouvintes da Ressurreição AM 1460 Sobral, Ceará. Aos nossos queridos aqui de Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, cidades do entorno, mais cidades satélites, cidades de Goiás, de estados vizinhos, Bahia, até onde chegar o nosso sinal, Tocantins. A todos vocês, meus queridos, um grande abraço. Deus abençoe vocês ricamente. E eu quero que Deus abençoe vocês com a mesma bênção que o apóstolo Paulo coloca no início da carta aos Efésios. Ele, com toda a autoridade e dirigido pelo Espírito Santo, ele olha para os Efésios e coloca no papel e diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça significa as bênçãos de Deus sobre vocês. A você, meu querido, minha querida, que está num momento alegre, feliz, retumbante, comemorando, sadio, tranquilo, aí, um grande vitorioso, uma grande vitoriosa. Também para você, meu querido, minha querida, que no momento e apenas por um momento está passando por dificuldades. Olha para Deus, olha para este céu azul, todas as providências de Deus, os recursos dele, saiba, Ele te ama e te ama infinitamente. Ele te conduz, Ele te ampara. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E o nosso sofrimento está baseado em duas coisas. Primeiro, sofremos porque nem percebemos que Deus cuida de nós. Segundo, sofremos porque na vida nós temos dificuldades e nem sempre acontece de acordo com o que nós queremos que aconteça. Então, uma contrariedade pessoal, nós queríamos diferente, mas nós não temos domínio sobre as pessoas. E as pessoas causam toda essa danura que estão aí a nos incomodar. Então, meus queridos, de todas as formas e com todas as bênçãos, seja você agora abençoado, abençoada, em nome do Senhor Jesus. E siga a sua vida e deixa cuidar do resto Deus. Ele cuida perfeitamente, como cuida perfeitamente da sua vida. Assim sendo, pensemos então nesta carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Qual o objetivo desta carta? Ela foi escrita por Paulo na prisão em Roma, uma carta de evangelização, demonstrando o poder da palavra de Deus, cumprindo a promessa desde o Velho Testamento, dando as boas novas que Deus nos ama, no amor Ele nos perdoa e perdoando, Ele nos liberta do poder do pecado. Libertados, nós fazemos parte da família dele, a família do Senhor Jesus. E fazendo parte dessa família, fazemos parte da igreja onde Cristo é a cabeça e todos nós formamos o corpo místico desta instituição eterna
que é a igreja. Salvos, perdoados, nós estamos libertos do poder do pecado para vivermos uma vida segundo o propósito e o ensino do Senhor Jesus. Ou seja, vivermos uma vida cristã, de acordo com Cristo, à semelhança de Cristo. Assim sendo, Paulo está escrevendo esta carta para ensinar a igreja, doutrinar a igreja, dar base de conduta e de relacionamento para a igreja. Ele está discipulando, ele está passando ensinamento para que as pessoas cresçam fortalecidos na verdade de Deus, repassada por ele, e sejam aptos para dirigir as realizações da igreja, vivendo a vida cristã na manifestação da fé, na prática do amor. Então, esta carta é doutrinária, é carta de ensinamento no comportamento e na ação. É também uma carta disciplinadora. Paulo está, através da carta, colocando disciplina, ou seja, dando ordens para que a igreja comporte. E nesse comportamento, que a igreja, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, corrija os erros, corrigindo os errados. Isto é a ação da igreja. É a ação discipuladora e disciplinadora. Ensina e depois cobra. É também uma carta de orientação de funcionamento da igreja. Ela visa unificar o pensamento e o sentimento de toda a igreja para uma obra, que é a obra de Deus. Para um comportamento, que é o comportamento cristão. Para uma ação, que é a prática do amor. Uma só fé. Nós vamos ver no decorrer da carta, Paulo sendo bem claro e categórico. Nós só temos um Salvador, uma só fé, um só batismo, um só corpo, ou seja, uma só igreja, no mundo inteiro única. Uma só. É a tônica do apóstolo Paulo no ensinamento bem profundo de união, comunhão. Jesus Cristo veio para nos unir a Ele e ao Pai, ao Espírito Santo, e também unir um ao outro. Eu a você, você a mim, e nós a Deus. Então, é o espírito de comunhão. Nós precisamos aprender isto e viver em comunhão. Eu com Deus, com você, comigo, com a família, sociedade, governo. Viver a vida de comunhão oferecida por Deus e descrita pelo apóstolo Paulo nesta carta aos Efésios. Então, o objetivo: doutrinar a igreja em Éfeso, cidade marítima muito importante, metropolitana. Dali irradiava pensamentos e ordens e ensinamentos que modificavam o mundo. Então, Paulo está escrevendo para um grande centro, Éfeso. E foi ali que ele teve uma experiência terrível. Ele enfrentou ali os que acreditavam numa deusa caída, não se sabe de onde. Aliás, eles declaravam que era de Júpiter, mas era um meteoro e eles adoravam aquela deusa. Paulo está escrevendo agora para esta igreja, nesta cidade onde ele sofreu horrores. O amor dele pelas pessoas. Qual o alvo? Paulo tinha o alvo de revelar a graça de Deus, o poder do Senhor Jesus e a ação do Espírito Santo, manifestos a favor dos convertidos de todas as raças e tribos, em todo o tempo. Isto valeu para lá e aqui e agora, realizando a união de todos em Cristo. Este é o alvo de Paulo. Quais os fatos ressaltados, registrados, demonstrados por Paulo nesta carta? Para melhorar o nosso entendimento sobre o conteúdo da carta, didaticamente, os fatos registrados são
as bênçãos de Deus através de Cristo no campo espiritual. Alguma versão diz, nos lugares celestiais. A ação de Deus em cada pessoa. Deus age diretamente em cada pessoa. A ação de Deus na família, porque família é uma criação de Deus e é Ele quem sustenta. Então tem uma ação direta de Deus na família. A ação de Deus na igreja. A igreja é criada por Jesus Cristo, sustentada por Ele, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. A grande batalha final é ressaltado também. A grande batalha final. É uma batalha espiritual, em que há instruções como participar, o que usar, como realizar e finalizar essa batalha. E descreve a vitória final. Então, assim, nós temos os destaques. Como Paulo organizou o seu escrito? De novo, didaticamente, para que a gente tenha uma noção como ele dividiu isto, porque Paulo era um excelente professor, ele dividiu o seu escrito em 7 etapas. Então, na primeira etapa, ele faz uma introdução. Nessa introdução, ele demonstra a autoridade que ele recebeu de Deus, através do Senhor Jesus, em revelações, e também revelações do Espírito Santo, que orientava Paulo para a conduta da vida e na igreja. A ação de graça pelas providências de Deus a favor do ser humano para a salvação. É o primeiro relato logo após a introdução. Deus ora. E ele tem, Paulo ora a Deus. Tem 2 momentos de orações na carta de Paulo. Um está aí e o outro está lá na frente no capítulo 4, quando ele fala da família. Então aqui, Paulo está orando claramente e escrevendo isto na igreja para que o povo de Éfeso, a igreja de Éfeso, os efésios, soubesse. Ele estava insistentemente diante de Deus, clamando pela vida dos irmãos e das irmãs ali na cidade de Éfeso. Os efésios. Ele orava por eles, para que toda a bênção de Deus que nós precisamos, e Deus tem, e elas são em número muito maior do que nós imaginamos. Ele declara no texto que Deus, infinitamente maior do que o nosso pensamento, sentimento, vontade, percepção e oração, Ele nos abençoa completamente, com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais. Isto é muito importante. Se nós tomamos conhecimento destas verdades, na hora do momento difícil da nossa vida, que vamos passar por eles. Todo dia nós temos um momento difícil. Quando nós vamos passar confiantes. Nós vamos passar fortalecidos. Nós vamos passar vendo do outro lado a vitória. Porque Ele nos garantiu a vitória. Então, é preciso conhecer isto. Paulo está dizendo que Deus reservou para nós e nos abençoa com todas as bênçãos em Cristo Jesus no campo espiritual, nos fortalecendo e nos fazendo vencer, inclusive a morte e o inferno. Vida eterna, plena, serena, solene. Eu fico pensando em cada texto que eu leio na Bíblia, até onde a minha mente consegue pegar, captar. E depois leio em várias partes do Novo Testamento essa expressão do apóstolo Paulo. Deus nos abençoa infinitamente mais do que nós percebemos, sentimos, podemos ver. Muito mais do que nós podemos imaginar, Ele está nos abençoando. Neste passeio ao Paraná, eu fiz uma viagem curiosa, histórica. O trem que desce a serra, é descida mesmo. Ele sai de 280 metros e chega a 20 metros do nível do mar. Chega até 0. Quando a gente desce do trem, logo em seguida tem uma praia. Então está no nível 0, está a 0 ao nível do mar. Mas lá em cima ele está a 280 metros. É uma descida.
é despenhadeiro, é uma serra. E você olha lá de cima, 100, 150 metros para baixo, aquilo desce quase que reto. É uma pedreira enorme e a água descendo lá do cume da serra. Aí a gente pergunta, e quem foi que levou tanta água para cima da serra? Porque a água desce a serra naturalmente, mas nunca vi água subir a serra. E como é que essa água está lá? Porque Deus, meu querido, minha querida, nos abençoa infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Eu não tenho como imaginar o que a água fez para subir ali. Ela não fez, mas Deus criou leis. Então, esta água do centro da terra, da parte mais baixa da terra, ela é pressionada e ela sobe por dentro, entre as rochas, e vai jorrar lá em cima. E desce, formando um rio lindo, lindo. Todos os lados que você olha na serra, tem água descendo. Tem aqueles pequenos riozinhos descendo. E eu fico imaginando como Deus age. Quando eu pego o avião de volta a 12 mil pés, 35 mil pés, segunda camada, você olha a camada de nuvem. O que é que sustenta a nuvem no ar? E ela sobe, ela faz 2 camadas. O avião passa no meio das 2 camadas. Eu fotografei vários pontos, coisa mais linda. E ali são gotas tão minúsculas, mas tão minúsculas, que vão se juntando e formando uma nuvem. E essa nuvem cobre todo o nosso Brasil. Aí a minha imaginação para, porque não há como entender as grandes bênçãos de Deus. Agora olha para a declaração de Paulo quando ele diz assim: Ele nos abençoa infinitamente mais na região celestial, ou seja, no Espírito. O quanto Deus nos abençoa, nos fortalece e nos dá vitória espiritual. Creia nesta palavra e siga confiante, alegre, feliz, retumbante, vitorioso, um vencedor, uma vencedora. Pode seguir porque a palavra garante. O Senhor Jesus garante o cumprimento da sua palavra, a palavra do Pai. E o Espírito Santo nos conduz nesta alegria de viver segundo a vontade de Deus. Vida cristã é a única vida que vale a pena ser vivida. Porque fora a vida cristã, resta a vida mundana ou profana. É uma vida contra Deus. Profana significa contra Deus. Mundana significa de acordo com o mundo, o pensamento da humanidade. Não é o pensamento de Deus. E olha que Deus mandou um grande profeta escrever: diga ao povo que assim como o céu está distante da terra, também os meus pensamentos estão distantes dos seus pensamentos. Então, o pensamento humano está muito distante do pensamento de Deus, assim como o céu está distante da terra. Então, nós temos uma opção: ou nós escolhemos viver a vida mundana, segundo a vontade do mundo, o pensamento humano, ou nós aceitamos o sacrifício de Cristo, a ação do Espírito Santo, o poder da palavra, que nos traz do mundo para o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus, o domínio do Espírito Santo, e vamos viver a vida cristã. Aqui sim, você tem todas as bênçãos que Deus prometeu. Lá é você e o inimigo. E tenha cuidado com o inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Se você escolher esse lado, cá entre nós, como eu aprendi lá no Tocantins, você vai se lascar-se. Não tem outra saída. E alguém pode me corrigir, porque a frase se lascar-se está errada em português, mas está certa na vida. Quem deixa o poder da palavra, o sacrifício de Cristo, a atuação do Espírito Santo e entra pelo mundo, ele se lasca no início, no meio e no fim. Vai se lascar-se. Agora viu, tá certinho. Na vida tá certo. Português está errado, mas na vida tá certo. Se lasca 3 vezes, no início, no meio e no fim. Agora e olha, Deus já se esforçou, já fez tudo e coloca à nossa disposição. O apóstolo Paulo está nos chamando a atenção
para estas verdades que ele registrou na carta aos Efésios. Vida só é uma, vida cristã, porque a outra você pensa que é vida, mas é morte. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, vida plena. Então só existe vida em Jesus Cristo. Fora isto, é pura enganação. Você vai se lascar-se. Não faça isso com você não, rapaz. Deus já fez tudo, você merece coisa melhor? Então vamos buscar a coisa melhor. Então, Paulo descreve assim esta carta. Ele faz uma demonstração do poder da unidade de todos em Cristo. Orando por eles, ele clama a todos que se una em torno do pensamento de Cristo, da vontade de Cristo, e esteja debaixo da orientação de Cristo, para que todos estejam unidos. Se eu penso igual a Jesus Cristo e você também pensa igual a Ele, então os nossos pensamentos é um. Então nós estamos unidos em pensamento, porque o meu pensamento e o seu é o mesmo de Jesus Cristo, eis a união. A minha vontade e a sua vontade é a mesma de Jesus Cristo, eis a união. Então o Senhor Jesus é o ponto de encontro de união perfeita entre eu e você, entre eu e Deus, eu e o Senhor Jesus, eu e o Espírito Santo. Esta é a união perfeita proposta por Deus e realizada por Jesus Cristo, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Ele exorta os convertidos para viver a vida cristã. Ele exorta para o fortalecimento espiritual. Ele exorta para a oração a favor de todos. Todos orando por todos. E ele clama que ele precisa, mais do que qualquer um, das nossas orações. Olha só. Paulo dizendo à igreja, ore por mim. Porque quando eu abrir a minha boca, eu preciso de abrir com autoridade, verdade, certeza e fé. É isso que eu quero. Então, ore para que o Espírito Santo de Deus me revele o que eu devo falar e como devo falar, onde devo falar, quanto devo falar. Ele queria que a igreja orasse por ele. Isto é uma grande lição para nós hoje. Nós precisamos da oração de todos e precisamos de orar por todos, incluindo pelas autoridades. E principalmente por aquelas que nós não gostamos, porque só faz coisa errada. Mas nós precisamos orar por ela. Uma coisa é não aceitar, rejeitar o que ela faz, o que ela fala. Outra coisa é o dever de orar pelas autoridades. Isto é bíblico. Devemos orar sim pelas autoridades, e isso é todo dia. Ele exorta para a vida cristã. Fortalecimento espiritual. A oração. Ele conclui então rogando a Deus pelos irmãos em Éfeso. Quais são os destaques apresentados? Ele se identifica como apóstolo de Deus, apóstolo do Senhor Jesus, nomeado por Jesus Cristo, para pregar o evangelho revelado por Jesus. Ele destaca as bênçãos de Deus em Cristo Jesus no campo espiritual. Ele destaca a salvação pela graça. E é muito claro, ele diz assim, pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, não é um esforço de cada um. Isso é dom de Deus, é dizer, uma graça dada por Deus a nosso favor. A união dos povos em Cristo, ele destaca isto. Cristo veio para unir todos os povos numa família única de Deus. A família pertence a Deus. Capítulo 3, verso 14, ele diz assim, eu dobro os meus joelhos diante daquele que tem todo o poder, cuja família no céu e na terra leva o seu nome. Quando uma coisa leva o nome de alguém, esta coisa pertence a esse alguém. Então Paulo está dizendo, a família pertence a Deus, tanto no céu quanto na terra. É propriedade de Deus, e ai daquele que tocar na família. Ai daquele que estragar a família. Ai daquele que prejudicar a família. E esta é a razão porque a nossa sociedade está podre. A nossa sociedade sofre, é maldosa e tem os piores resultados em termos de vida. Porque a família está sendo quebrada, massacrada, atacada de todos os lados e de todas as formas. E lá vem o carnaval aí, gente. Isto é um massacre na família. Mas
Está aí a recomendação. Vamos pensar sobre isso. A família pertence a Deus. A unidade da fé. Como Paulo explica isto e exorta o povo a buscar a unidade da fé. Exorta a santidade. O fruto do Espírito, aqui na carta ele chama de fruto da luz. Lá, na outra carta que nós estudamos, ele dizia das obras da carne. E aqui de novo, as obras da carne. O fruto da luz, as obras da carne, precisa ser bem separados. É impossível trazer os dois para dentro da igreja. O lar cristão, como essa carta cuida do lar cristão? Isso é importantíssimo. O comportamento de uma pessoa para outra pessoa. O comportamento da mulher para o marido, do marido para a mulher, do filho para o pai, do pai para o filho, do empresário para o funcionário, do funcionário para o empresário, do povo para o governo, do governo para o povo. Aqui na carta nós temos ensinamento para todos os relacionamentos. E esta carta também nos exorta a estarmos do lado de Deus e entrarmos em batalha contra o mal. E de maneira tal que entremos e ganhemos a batalha, usando as armas e os instrumentos que só Deus tem e oferece ao cristão para vencer. Ele mostra essa armadura de Deus e ele faz uma conclusão pedindo a Deus que abençoe aquele povo. Então assim nós tivemos o primeiro momento. Nós vamos ouvir uma música que Alan já separou para nós. Vamos ouvir, meu querido? Um abraço. Fique sintonizado na Rede Imaculada, portadora da paz e da esperança. Coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste e tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Agora que o meu coração é teu, quero sempre te louvar, tua vida transbordar. Para que mais gente experimente teu amor nos transformando, tua mão a nos tocar. Oh Jesus, recebe então
me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Caro ouvinte, você é muito especial para esta obra de evangelização. Colabore divulgando a Rede Imaculada. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições. Sim, estamos de volta, meus queridos. Quais as lições que nós temos nessa magnífica carta que nos orienta para melhor viver e agradar a Deus, buscando maiores realizações, felicidade, alegria de viver. Paulo revela suas credenciais para anunciar o Evangelho de Cristo. Isso nos lembra que para anunciar o Evangelho de Cristo, nós precisamos ter experiência com Cristo, experiência com Deus. Sem isto, nós vamos mentir. Ainda que aquilo que nós estamos falando seja verdade, mas não é verdade na minha vida, porque eu não tenho essa experiência. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele tem a experiência com Cristo. E dessa experiência ele fala, a verdade é experimental. Paulo apontou a universalidade do Evangelho de Cristo. Todo aquele que crê, isso significa, se eu sou brasileiro, se você é judeu, se você é alemão, se você é japonês, isto é cá entre nós, porque diante de Deus, todo aquele que nele crê, pronto, este recebe o perdão e a salvação e a vida eterna. O Evangelho é universal, portanto, é para todos, em todos os tempos e em qualquer lugar e em todos os lugares. A pessoa cristã vive pela graça, mediante a fé, está livre do poder do pecado e unida a Cristo. É bom separar os dois pensamentos. Nós estamos, pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo, livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Mas não estamos livres do pecado, porque nós temos o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio nós podemos voltar a pecar. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que já foi salvo, libertado, transformado, tem vida cristã, ele pode cometer o pecado, mas ele sente o peso do pecado e a indignação. Há um incômodo dentro dele, produzido pelo Espírito Santo e pela palavra, pelo conhecimento, de maneira que ele não vai continuar pecando. Ao contrário de quem rejeitou Jesus Cristo, que continua pecando e achando que isso é uma normalidade. Paulo está despertando para isto. O poder de Deus para nos libertar do poder do pecado. Vivemos agora debaixo do poder do Senhor Jesus. Paulo ensina o perfeito relacionamento com Deus, consigo, com o próximo, com a igreja, com a família, com a sociedade, com o governo, com a humanidade. O ponto de união entre as pessoas cristãs é o Evangelho da graça, que manifesta o poder e a vontade de Deus em Cristo Jesus, que une as pessoas em si, unindo umas às outras, unindo em Deus. Paulo demonstra que há uma só fé, Jesus Cristo. Um só Salvador, Jesus Cristo. Um só Deus, Jesus Cristo que revela Deus. Um só batismo, o batismo de Jesus Cristo, o batismo que o Espírito Santo participa. Todos devem viver na dependência de Cristo, na orientação do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus, em perfeita comunhão e harmonia, fortalecendo uns aos outros, edificando a igreja, realizando a obra do Senhor.
Paulo reprova a conduta das pessoas que aceitaram a graça de Deus, mas insistem em viver vida mundana ou profana dentro da igreja. Se quer viver a vida mundana, então vá para o mundo e viva lá. Mas trazer o lixo do mundo para dentro da igreja, isto é perigoso. Paulo reprova esta conduta. A pessoa resgatada pelo sacrifício de Cristo recebe o Espírito Santo, que torna a pessoa filha de Deus. Espera-se de cada cristão, de cada pessoa que aceitou o Senhor Jesus na sua vida, um comportamento digno de Cristo, em santidade constante. Santidade não é coisa de período, não é coisa de festa religiosa. Santidade é uma constante na vida. É todo dia, o dia todo, a vida toda. A consideração entre as pessoas é fundamental para o relacionamento, principalmente em família. Paulo está ensinando, mostra qual é o fruto da luz e as obras da carne. Se nós escolhemos fruto da luz, nós vamos ter perfeito relacionamento. Se nós escolhemos obras da carne, nós vamos ter desavenças e muitas desavenças e crimes e contradições, muita coisa ruim. Paulo ensina que a vida cristã é fundamentada no amor. Quem vive em amor, cumpre toda a lei, satisfaz a Deus, fica tranquilo, produz o bem, ajuda as pessoas. O amor conduz os atos e os acontecimentos para o bem de cada um e benefício geral de todos. Paulo ensina que sobre a luta diária, a batalha espiritual, instrumentos e armas são dadas por Deus. Estratégias também. Tomai sobre vós a armadura. Ai, que armadura. Antes de mostrar essa batalha, Paulo fala dos relacionamentos. Nos relacionamentos ele diz, a mulher esteja submissa ao marido. Olha o quanto a ideia do mundo hoje é totalmente contrária a isto. Mulher submissa ao marido? Isso não existe para o mundo. Mas isto é verdade na Bíblia e é a única forma de dar certo. Agora, vamos ajustar aqui as ideias. A Bíblia está dizendo, mulheres, seja submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. Esse é o segredo. Você está submissa ao marido como submissa ao Senhor. Enquanto esse marido está submisso ao Senhor, você deve essa submissão. Quando esse marido passa a ser contrário a Deus, a sua submissão é a Deus. Sua submissão maior é a Deus. Se esse marido está submisso a Deus, então seja submisso a Ele, porque isso é um mandamento. E quem vai garantir o resto é Deus. Agora observe o que ele diz para os maridos. Maridos, ama suas esposas como Cristo amou a igreja. Se o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, ele não vai ter dificuldade nenhuma em ter uma mulher submissa à sua liderança. Não é a sua vontade, é a sua liderança. Porque marido não tem vontade, rapaz. Quem tem vontade é Cristo. Então, se você vive cristamente, a sua vontade é exatamente a vontade de Cristo. Se ela é diferente, então é sua, porque Cristo não entra nessa. É você que concorda com a vontade dele, não é ele concordar com a sua vontade. Então, se você, marido, ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, você vai ver que ela tem o maior prazer em estar submissa à sua orientação. Porque ninguém tem dificuldade em amar, ninguém, quando esse alguém ama a si. E amando, ninguém tem dificuldade de submissão. Pelo amor se submete por amor. Então aí está o segredo. Quando o marido ama a esposa, como Cristo ama a igreja, e a esposa está na orientação, na liderança do marido, como a igreja está na orientação do Senhor, os filhos veem e aprendem isto. Então os filhos têm facilidade para obedecer pai e mãe.
E há uma garantia para os filhos que fazem isto. A palavra de Deus é assim: obedecei os vossos pais. A garantia é: tem vida longa, próspera, é um vitorioso. Então, filho desobediente, com raríssimas exceções, e a exceção é quando o pai não está no temor de Deus, tem tudo para dar errado. Obedecendo, tem tudo para dar certo. Quem garante é Deus. Vida longa e abençoada. Então, isso está no capítulo 6. E ainda no capítulo 6, Paulo está chamando a atenção para a realidade da batalha diária de todo dia, batalha espiritual. Nós já levantamos de manhã numa batalha. Às vezes a gente já acorda com a buzina dos carros. Eles não querem nem saber se você está dormindo, se tem criança em casa, que é nada não. Ele manda o pau na buzina, e é aquela buzina que não é para avisar que está chegando, não é para avisar que vai atravessar a rua, não é para avisar nada não. É porque ele não pode dizer um palavrão bem alto, que a pessoa não vai ouvir, então ele buzina, mas buzina como se fosse um palavrão, duvidando da honestidade da mãe do outro. É uma raiva. Agora, nós acabamos de acordar, e aliás acordamos com essa buzina. Perto do prédio que eu moro tem a construção que está começando agora. Então, 7 horas, se eu não levantei, começa o bate-estaca lá. São 10 toneladas que sobe 5 metros e desce na cabeça de uma estaca. Treme tudo. Ainda que eu quisesse dormir com a bate-estaca, não tem como. Mas o dono do prédio não quer saber se eu estou dormindo, se eu estou bem, se tem criança, se eu estou sadio, nada disso. Então nós já entramos numa batalha terrível ao acordar. Se nós ligamos a televisão, lá vem tragédia. Meu Deus, que batalha! Quando você sai no portão, tem uma poça d'água que o administrador não mandou consertar o asfalto. E o carro vem com toda velocidade e bate a roda bem dentro da poça d'água e manda metade da poça em cima de você, que pega da cabeça até o sapato. Ai, que batalha. E ainda tem aqueles que quando empurra a porta para sair, já tem o cachorro do vizinho para atacar. E se ele não atacou, ele já passou por ali e deixou alguma reserva para você, e você já sai se sujando todo. Meu pai, que batalha! É uma batalha constante, todos os dias, o dia todo. E aqui, o apóstolo Paulo diz assim: isto é verdade, nós vamos batalhar todos os dias, o dia todo, e você precisa se armar para essa batalha, porque se você for na cara e na coragem, você vai se lascar-se. Isso não está na Bíblia, sou eu que estou dizendo, mas é a experiência da vida. Mas o que está na Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oh, bênção, gente! Oh, coisa linda! Se você levantar de manhã e dizer assim: Senhor, me fortalece no seu poder, na força do seu poder, e me fortalece no Senhor, no conhecimento e na experiência com o Senhor, no teu conhecimento, me fortalece. Menino, o inferno pode abrir o portão que você arrebenta tudo, até o portão. Mas é preciso que de manhã você levante e olhe para Deus e diga para Ele: meu Deus, me fortalece no Senhor e na força do seu poder, porque aí você vai vencer o inferno e todos os secretários e as secretárias do inferno que já levantou primeiro que você. Primeiro que eu. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Às vezes a gente assiste algum filme de guerra e vê que eles resistiram e batalharam, venceram a batalha, mas quando terminou a batalha, o soldado não servia mais para nada, quebrado, furado, doente. Tem que pegar aqueles restos, levar para o hospital,
e ficar o resto da vida naquela vegetação, faltando braço, perna, faltando pedaço na cabeça, cabeça danificada, muito doente. Nós temos por aí, aqui em Brasília tem, no país todo tem, os veteranos de guerra. Como eles têm uma vida tão curtinha, porque eles são veteranos de guerra. Eles não permaneceram, como a palavra aqui diz. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esta é a garantia da palavra de Deus para você e para mim, meu querido. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, isto é, vestindo, com a verdade. Verdade é o conhecimento de Deus. Você vai se vestir do conhecimento de Deus. Não é do conhecimento do mundo. Cingindo da verdade. Vestindo-os da couraça da justiça. Outra coisa de Deus, fazer de acordo com Deus. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. É por onde eu ando, por onde eu caminho. É o sapato de segurança. Você já viu alguém tentando atravessar a rua correndo, quando está chovendo, e ele está calçando uma chinela havaiana, que ele estava lavando o carro e a chinela está toda cheia de sabão? Se ele tentar atravessar a rua, ele vai se esparramar no asfalto, porque ele não tem firmeza nenhuma no calçado, vai escorregar no próprio calçado, vai se estatelar no chão. Olha o que está ensinando a palavra de Deus. Calce os vossos pés com o evangelho da paz. Caminhe em cima disto, firmado nisto, para te dar equilíbrio e sustentação. Que coisa linda! O evangelho da paz. Embraçando, colocando no braço, sempre o escudo da fé. Se eu tenho fé, eu vejo o mal vindo na minha direção. E eu tenho certeza, ou seja, eu tenho fé, que este mal não me atinge, porque o Senhor me defende. Isto é o escudo da fé, que está no braço. Ele não é uma arma de ataque, mas uma arma de defesa, como as outras todas. Tudo arma de defesa. Tem nenhuma arma de ataque aqui, só de defesa. Então, com a fé, você consegue vencer o tititi, o bafafá, o disse-me-disse, as notícias ruins, pensamentos ruins, sensações ruins, tudo de ruim que o inimigo vai colocando para te amedrontar. Tomai também o capacete da salvação. Capacete põe na cabeça. Cabeça é lugar de pensamento, é lugar de razão, é lugar de colocar conhecimento e sabedoria. Coloque salvação de Deus aí e o pensamento será dentro disto aí. O capacete da salvação, que é o evangelho, é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda a preservação, súplica por todos os santos. Qual é a arma de ataque no texto? Tome na sua mão a espada do Espírito, única arma do ataque, que é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus e não a sua, animal. É a de Deus. Nós temos a mania constante de enfrentar as pessoas com as nossas palavras, com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria. E aí se lascou-se. Aqui a sabedoria de Deus está nos ensinando. Tome a palavra de Deus. Pronuncie esta palavra. Esta palavra é como uma espada de 2 gumes, ou seja, de 2 cortes. Se você empurrar ela para lá, ela corta. Se você ela trouxer de volta, ela corta. Ela corta dos 2 lados. É a única coisa que é instrumento de ataque, a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós orientamos o mundo e corrigimos o mundo e julgamos o mundo. Não sou eu que julgo o mundo, é a palavra de Deus. Quando eu julgo, eu puxo o julgamento do mundo sobre mim, porque o mundo também vai me julgar, porque eu já acabei de errar julgando o mundo. É a palavra de Deus. Então, meus queridos, quantas coisas boas. E ele finaliza aqui dizendo assim: agora, bem armado, tudo certinho, calçado, capacete, couraça na frente, couraça atrás, escudo no braço, espada no outro braço, tudo certinho, tudo certinho. Falta ligar o celular.
E o texto fala de celular, é uma versão minha. Porque aqui diz assim, esteja constantemente em oração. Isso é celular ligado, é em sintonia fina. Porque ali você fala com Deus e você escuta Deus. Isso é sintonia fina. Você fala com Deus pela oração. Você ouve Deus pela sua palavra. Então você diz para Deus, Senhor, nós estamos atrás dessa montanha e lá na frente da montanha tem um grande perigo. Nos orienta por onde nós atacamos e como nós atacamos para vencer esse grande inimigo. Então Deus que está lá em cima, ele olha e orienta pela palavra de Deus. Então é preciso que o celular esteja ligado, falando com Deus e ouvindo Deus. É assim que ele finaliza a grande batalha. Além das armas, a disposição, a coragem, também celular ligado. Você e Deus. Sintonia fina, falando com ele e dando espaço para ele falar. Quando você vê alguns telefones por aí, alguns celulares por aí, que é sistema de rádio, então um fala e faz a pausa para o outro falar. Nós queremos só falar. Nós não damos espaço para Deus falar. É muito importante falar com Deus, mas importantíssimo é Deus falar conosco. Então, vamos falar com Deus orando, mas vamos dar um espaço para que Deus nos fale pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. A palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo de Deus comunica o nosso espírito. Então nós temos comunicação direta de Deus com o nosso espírito, confirmando. Quando nós damos esse espaço, Deus pode nos orientar e nós descobrimos qual é o caminho certo, como é que eu vou ser vencedor. Então Paulo encerra esta carta dizendo para os irmãos, ore por mim, eu oro por vocês, e nesta oração nós vamos manter a nossa união uns pelos outros, fazendo a vontade de Deus e sendo assistidos por Deus e uns pelos outros, como instrumentos. A minha oração toda manhã é pedir a Deus que me abençoe, me fazendo um bom instrumento dele, para servir a ele, servindo ao próximo, porque ele não precisa de nada de mim. Quem precisa é o próximo. Mas eu quero servir ao próximo, servindo a ele. Porque se o próximo não reconhecer, nem considerar, nem me agradecer, eu não preciso nem esperar, porque isso aí não vai me influenciar em nada. Eu preciso olhar para Deus e saber que ele me sustenta, ele me supre, ele cuida de mim. E quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, é bom lembrar que nós vamos fazer pelo que ele já fez. Tem gente que quer fazer as coisas para Deus pelo que ele vai fazer. Então, é uma espécie de troca, é um mercado. Eu estou comprando a ação de Deus para a minha vida. Negativo. Isso jamais funciona. Nós não temos com que comprar as bênçãos de Deus. Nós vamos fazer a vontade de Deus porque ele já fez por nós. Ele já nos abençoou. E assim, então, nós vamos permanecer numa comunhão perfeita, agradável. Meus queridos e minhas queridas, estamos encerrando mais este programa. Mais um domingo abençoado, com muitas instruções. Eu quero apenas dizer para você, a alegria de Paulo e a sua glória estava em Cristo, assim como a nossa alegria e a nossa glória está em pertencermos ao Senhor Jesus. O nosso prazer e significado de vida é servir a Deus em obediência a Cristo como instrumento dele para o bem. Paulo apresenta Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Senhor de tudo e de todos. É preciso reconhecer isto. Todos os membros da igreja devem se unir em torno de Jesus Cristo, aprendendo com ele e servindo a ele. E a minha oração, que Deus nos abençoe com todas as bênçãos celestiais, conforme prometido na carta, bênçãos espirituais, no corpo, na alma, no espírito, nos preparando para a volta do Senhor Jesus, de maneira irrepreensíveis, agradável a Deus, a nós e a cada um. Deus abençoe você, meu querido, a você, minha querida. Um grande abraço, Deus abençoe vocês. A
Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou.